Bloco 59. Demografia e estrutura populacional. Aula 1. A população mundial. Conceitos demográficos. Nessa aula, a nossa aula vai falar sobre população mundial e alguns conceitos bem importantes da demografia, que é a ciência que estuda como as populações humanas se comportam, crescem e se distribuem pelo planeta. Primeiro, temos a população absoluta. Esse é o número total de habitantes de um lugar. Pode ser um país, uma cidade, uma região. Tudo depende do território que você está analisando. Agora, quando a gente fala em população relativa, estamos falando da densidade populacional. Ou seja, quantas pessoas existem, em média, por quilômetro quadrado naquele território. Isso ajuda a gente a entender não só quantas pessoas existem, mas como elas estão distribuídas. Falando em crescimento, temos a taxa de crescimento populacional. Ela mostra se a população está aumentando ou diminuindo ao longo do tempo. Esse cálculo leva em conta a diferença entre a taxa de natalidade, que é o número de nascimentos por 1000 habitantes, e a taxa de mortalidade, que é o número de óbitos por 1000 habitantes. Um outro conceito importante é a expectativa de vida, que mostra, em média, quantos anos uma pessoa pode viver considerando as condições de saúde e o acesso a serviços médicos. Agora, falando de crescimento populacional global, é interessante notar que, embora o número absoluto de pessoas no mundo continue crescendo, a taxa de crescimento vem diminuindo. Por exemplo, na década de 1960, a população mundial crescia cerca de 2% ao ano, mas em 2020 caiu para aproximadamente 1,1%. As projeções indicam que chegaremos a 8,5 bilhões de pessoas em 2030 e a 9,7 bilhões em 2050. Ou seja, é muita gente. Mas atenção, a população não está distribuída igualmente pelo mundo. Tem regiões com alta concentração populacional, como Ásia Oriental e Meridional, e outras com pouca gente, como o deserto do Saara e a Antártida. Fatores como clima, relevo, recursos naturais e oportunidades de trabalho influenciam bastante essa distribuição. Aula 26. Teorias demográficas. Existem 4 principais: o malthusianismo, o neomalthusianismo, a teoria reformista e a chamada transição demográfica. Vamos entender cada uma delas com calma. Começando lá atrás, no final do século XVIII, com o malthusianismo. Thomas Malthus acreditava que a população crescia em ritmo muito mais rápido que a produção de alimentos. Enquanto a população cresceria em progressão geométrica, a produção de alimentos só aumentaria em progressão aritmética. Na visão dele, isso levaria a fome, pobreza e crises. A solução? Um controle moral da natalidade. Casar mais tarde e ter menos filhos, nada de políticas de ajuda aos pobres. Por isso, a teoria de Malthus ficou marcada como pessimista. Agora, vamos avançar no tempo. No século XX surge o neomalthusianismo. Essa teoria retoma a ideia de Malthus, mas com outro foco: o desenvolvimento econômico. Os neomalthusianos diziam que os países pobres eram pobres porque tinham altas taxas de natalidade, e isso dificultava investimentos em saúde, educação e infraestrutura. A saída para eles seria aplicar políticas de controle de natalidade, usando métodos anticoncepcionais e programas de planejamento familiar. Só que essa visão foi bastante criticada, porque, de certa forma, colocava a culpa da pobreza nas pessoas pobres, sem considerar as questões estruturais da economia. Agora, do outro lado, surge a teoria reformista, também chamada de teoria marxista. Ela vai dizer o seguinte:
O problema não é o crescimento populacional, mas sim a má distribuição de renda e riqueza. Segundo essa visão, se houvesse reformas sociais, melhor distribuição de terras, investimentos em saúde e educação, a população maior não seria um problema. Pelo contrário, poderia até ser uma força para o desenvolvimento. Ou seja, a pobreza não vem do número de pessoas, mas da forma como o sistema econômico funciona. E por fim, temos a teoria da transição demográfica, que é um modelo explicativo. Ela mostra como as populações mudam ao longo do tempo, passando por diferentes fases. Na primeira, tanto a natalidade quanto a mortalidade são altas, então a população cresce pouco. Na segunda, a mortalidade começa a cair, por causa de avanços em saúde e saneamento, mas a natalidade continua alta e aí a população explode. Na terceira fase, a natalidade também começa a cair, e o crescimento diminui. Na quarta, natalidade e mortalidade ficam baixas, e a população quase não cresce. E alguns estudiosos já falam até numa quinta fase, marcada pelo envelhecimento populacional e até pelo declínio da população em alguns países. Então, pessoal, recapitulando, o malthusianismo acreditava que a fome seria consequência inevitável do crescimento populacional. O neomalthusianismo defendia políticas de controle da natalidade para promover o desenvolvimento. A teoria reformista apontava a má distribuição de renda como verdadeira causa da pobreza. E a transição demográfica ajuda a entender como os países evoluem em termos de natalidade e mortalidade ao longo do tempo. Essas teorias são diferentes entre si, mas todas ajudam a compreender como a relação entre população, recursos e desenvolvimento foi pensada em diferentes momentos da história. Aula 2. A distribuição da população mundial e seus fatores. Agora nossa aula será sobre um assunto que sempre gera curiosidade. Quais são os continentes e os países mais populosos do mundo? Para começar, vamos olhar para os continentes. O grande destaque é a Ásia. Sozinha, ela concentra mais da metade de toda a população mundial, com algo em torno de 4,7 bilhões de pessoas. É lá que estão países superpopulosos como Índia e China. Em segundo lugar vem a África, com aproximadamente 1,5 bilhão de habitantes. E vale destacar que é o continente que mais cresce em ritmo populacional, com previsões de duplicar a população até o final do século. Depois aparece a Europa, com cerca de 740 milhões de habitantes. Aqui a tendência já é de estabilidade e até de envelhecimento populacional. Na sequência temos a América do Norte, com mais ou menos 600 milhões, e a América do Sul, com cerca de 440 milhões de habitantes. E por último a Oceania, que tem em torno de 46 milhões de pessoas. Agora, vamos falar dos países mais populosos. Em primeiro lugar está a Índia, que ultrapassou a China e hoje tem cerca de 1,44 bilhão de habitantes. Logo atrás vem a China, com 1,41 bilhão, mas que já apresenta queda no crescimento populacional. Na terceira posição, temos os Estados Unidos, com aproximadamente 345 milhões de pessoas. Em quarto lugar, está a Indonésia, com mais de 280 milhões de habitantes. Depois vem o Paquistão, com cerca de 245 milhões, e a Nigéria, com 235 milhões, que merece atenção porque é o país africano com crescimento mais acelerado. O Brasil aparece em sétimo lugar, com mais ou menos 215 milhões de habitantes, sendo o país mais populoso da América do Sul. Na sequência, temos Bangladesh,
com 175 milhões, Rússia, com 145 milhões, e México, com cerca de 130 milhões. Então, resumindo, pessoal, a Ásia domina como continente mais populoso. Índia e China, juntas, concentram quase um terço da população mundial. A Nigéria é o destaque no crescimento acelerado. E o Brasil continua sendo o gigante populacional da América do Sul. Observando as informações acima, vai perceber que existem áreas superpopulosas e outras quase vazias. Cerca de 90% da população vive no hemisfério norte. E boa parte dessas pessoas está concentrada em regiões próximas do litoral e em áreas de clima mais ameno. Agora, olha só. A Ásia é disparada o continente mais populoso, com mais da metade da população mundial. Só a China e a Índia já somam bilhões de habitantes. Depois vem a África, que cresce em ritmo acelerado, seguida pelas Américas e pela Europa. Já a Oceania é bem menos povoada, com números bem menores. Mas o que explica essa concentração? Aí entram os fatores naturais e humanos. Nos fatores naturais, temos o clima, o relevo e os recursos disponíveis. Regiões com clima temperado, solo fértil e rios próximos costumam atrair muita gente, porque favorecem a agricultura e a vida em geral. Já áreas de desertos, altas montanhas ou regiões polares acabam se tornando verdadeiros vazios humanos. Agora, quando a gente pensa nos fatores humanos, o jogo muda um pouco. Locais com economia forte e oferta de empregos, acesso à saúde e educação, além de estabilidade política, atraem mais gente. E, claro, os processos históricos como colonização, guerras e fluxos migratórios também moldaram bastante essa distribuição que vemos hoje. Se a gente falar em densidade demográfica, que é a média de habitantes por área, dá para perceber como esses padrões se organizam. E, quando olhamos para o futuro, vemos duas tendências claras. O crescimento populacional mundial, que já passou de 8 bilhões de pessoas, e a urbanização, com cada vez mais gente vivendo nas cidades. E aí surgem também os desafios. Como administrar recursos, garantir qualidade de vida e planejar políticas públicas para essa população que só cresce. Então, resumindo, a população mundial se distribui de forma desigual, influenciada tanto por fatores naturais quanto humanos, e isso traz impactos diretos para a organização do espaço e para a vida em sociedade. E aí, deu para perceber como a geografia não é só sobre mapas e lugares, mas também sobre entender como nós, seres humanos, ocupamos e transformamos o espaço. Aula 3. Aspectos demográficos brasileiros. Nessa aula, vamos falar sobre aspectos demográficos do Brasil. Primeiro, vamos pensar no tamanho da nossa população. O Brasil é o quinto país mais populoso do mundo, com mais de 213 milhões de habitantes. É muita gente, não é mesmo? Mas essa população não está distribuída de maneira uniforme pelo território. Se olharmos para a densidade demográfica, que indica o número de pessoas por quilômetro quadrado, a média é de 22,43 habitantes por quilômetros. Mas, atenção! Isso é apenas uma média. Na prática, a maior parte da população está concentrada no litoral, especialmente nas regiões Sudeste e Nordeste, enquanto áreas como a Amazônia têm uma densidade muito baixa. Agora, vamos aos indicadores demográficos principais. Temos a taxa de natalidade, que mostra o número de nascimentos por 1.000 habitantes em um ano.
A taxa de mortalidade, que indica o número de óbitos também por 1.000 habitantes. A taxa de fecundidade, que nos mostra o número médio de filhos por mulher em idade fértil. E a expectativa de vida, que é a média de anos que uma pessoa pode viver, considerando fatores como saúde e qualidade de vida. Esses indicadores nos ajudam a calcular o crescimento vegetativo, que é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, e também o crescimento migratório, que leva em conta a diferença entre imigração e emigração. Falando sobre a distribuição populacional, já mencionamos que a população se concentra muito nas regiões litorâneas, onde há mais desenvolvimento urbano e infraestrutura. Em contrapartida, o interior do país, especialmente regiões mais remotas, apresenta uma população menor, devido a fatores geográficos e econômicos. Um ponto importante que precisamos destacar é o envelhecimento da população. Nos últimos anos, a expectativa de vida aumentou e a taxa de natalidade diminuiu. Isso significa que temos cada vez mais pessoas idosas no país, o que gera desafios para a saúde e para a previdência. E quais são as tendências atuais? O crescimento populacional está desacelerando e ainda existem desigualdades regionais nos indicadores demográficos. Essas diferenças refletem desigualdades sociais e econômicas entre as regiões. Aula 4. Estrutura etária da população brasileira. Nessa aula vamos conversar sobre a estrutura etária da população brasileira. Vamos começar pela pirâmide etária, que é a principal forma de representar a estrutura etária de um país. Imaginem uma pirâmide. Lá embaixo, a base, que representa os jovens de 0 a 19 anos. Aqui no Brasil, cerca de 40% da população está nessa faixa. Subindo um pouco, chegamos ao corpo da pirâmide, que representa os adultos, população economicamente ativa, de 20 a 59 anos. Essa faixa é a mais numerosa, com aproximadamente 51% da população. E lá no topo estão os idosos, com 60 anos ou mais, que correspondem a cerca de 9% da população. Percebem o que isso significa? O Brasil tem uma população predominantemente adulta, mas ainda com uma base jovem significativa. Ao mesmo tempo, o topo está crescendo aos poucos, porque a expectativa de vida aumentou. E por que isso acontece? É resultado da chamada transição demográfica. Antes tínhamos muitas crianças, com altas taxas de natalidade e mortalidade. Hoje, as taxas de natalidade caíram por conta da urbanização, educação e planejamento familiar. E a expectativa de vida aumentou, graças a melhorias na saúde e na qualidade de vida. Essas mudanças fazem a pirâmide afinar na base e se alargar no topo, mostrando que a população está envelhecendo. Agora, vamos pensar nas implicações disso. O envelhecimento da população traz alguns desafios, como a maior demanda por saúde e previdência social, e a necessidade de políticas públicas que incluam os idosos na sociedade. Por outro lado, também existem oportunidades. Os idosos podem contribuir com experiência e conhecimento, e surgem novos setores econômicos voltados para a terceira idade. Então, quando estudamos a estrutura etária, não é só sobre números. É sobre planejamento de políticas públicas, economia, saúde e educação. Países desenvolvidos têm o topo mais alargado que países subdesenvolvidos. Topo da pirâmide largo, com uma pirâmide aparentando retangular, é um país estável e sinônimo de desenvolvimento.